Olá, muito bom dia a todos. Aqui é Sara Bellman apresentando para vocês mais um calendário econômico semanal. Vamos aí ver as notícias que nós temos, o que nós vamos operar essa semana, de coisas interessantes aí para a gente falar. Então, para a gente começar, o que você precisa saber para começar a sua semana? Que esperanças elas estão renovadas, né, devido ao estímulo econômico aí, o início do lançamento da vacina. Eles devem ser o principal foco dos mercados financeiros nesta semana. A pressão ela está aumentando em Washington para ajudar as pessoas, as empresas duramente atingidas pela pandemia, com a economia sofrendo a sua pior recessão em décadas, tá? Os principais índices de Wall Street saltaram para as máximas históricas nessa sexta-feira, mas ela pode haver mais volatilidade na loja que à medida que as novas restrições para conter a propagação do Covid-19 entram em vigor. Situações semelhantes ao Ibovespa no Brasil também, que atingiu o nível pré-pandemia e está prestes a zerar as perdas do ano, mas o repique do contágio do 2019 pelo país ele tem uma crescente em internações e ocupações de leitos da unidade em terapia intensiva, né, a UTI, que pode adicionar incertezas quanto à recuperação da economia brasileira no fim de 2020 e também no início do ano que vem. Na Europa, as longas negociações do Brexit estão entrando em seus estágios finais e o Banco Central Europeu provavelmente anunciará outra expansão de estímulo nesta quinta-feira, já que a pandemia continua devastando a economia da área do euro. Então, um primeiro assunto aí, um primeiro tópico para a gente falar é sobre as conversas de estímulo, né? Elas ganham impulso em Washington. Então, dados na nossa sexta-feira, mostrando um menor ritmo de crescimento do emprego em 6 meses nos Estados Unidos, reforçou as expectativas dos investidores quanto a um novo projeto de estímulo fiscal para ajudar a reanimar a economia americana. Mais de 13 milhões de pessoas perderão o seguro-desemprego em 26 de dezembro sem uma ação rápida de Congresso. Um plano de ajuda ao coronavírus de 908 bilhões de dólares ganhou impulso no Congresso nesta sexta-feira, após um impasse de meses entre republicanos e democratas sobre o tamanho do pacote potencial. Mas ainda não está claro se o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, concordaria com um pacote tão grande depois de pressionar para manter os gastos com ajuda humanitária perto de 500 bilhões de dólares. Os dois partidos também enfrentam um prazo de até 11 de dezembro para aprovar um orçamento de 1,4 trilhão de dólares ou arriscar o fechamento do governo. Analistas políticos disseram que os dois eventos eles podem estar ligados, mas o Congresso também pode aprovar uma resolução de gastos sem incluir estímulos. O nosso segundo tópico seria sobre o início da vacinação contra o Covid-19. Aqui no Reino Unido está se preparando para se tornar o primeiro país, né, a imunizar a sua população com a vacina desenvolvida pela Pfizer e também pela BioNTech esta semana. Conforme governos em todo o mundo entram em uma nova etapa de combate à pandemia. As primeiras doses elas estão programadas para serem administradas na terça-feira amanhã, com prioridade máxima sendo dada aos maiores de 80 anos, profissionais de saúde de linha de frente e também os funcionários de lares e residentes. A Grã-Bretanha deu aprovação do uso emergencial para a vacina da Pfizer-BioNTech na semana passada, avançando na corrida global para iniciar aí o programa de inoculação em massa mais crucial da história. Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration deve votar a autorização de uso de emergência para a vacina da Pfizer-BioNTech na quinta-feira e as vacinações iniciais podem começar na sexta-feira com uma esperança aí de atingir cerca de 20 milhões de pessoas até o final do ano. O nosso terceiro tópico seria o potencial da volatilidade no mercado de ações essa semana, né? Os três principais índices do Wall Street atingiram aí máximas recordes na sexta-feira, como eu falei. Em meio às expectativas de que o relatório de emprego desanimador dos Estados Unidos ele poderia estimular os legisladores a pressionar mais por estímulos. Então, atualizações positivas de vacinas também aliviaram as preocupações dos investidores em torno de dados econômicos sombrios aí de um aumento maciço de infecções. Mas enquanto a vacina está a caminho, né, as restrições permanecerão em vigor até que uma massa crítica da população ela seja inoculada e o que pode levar vários meses. Os investidores estarão monitorando de perto os desenvolvimentos políticos em Washington e a logística de lançamento da vacina, né, bem como o impacto econômico que conforme os bloqueios retornem.
Na Califórnia, a área da Baía de São Francisco entrará também com um bloqueio na noite, entrou, na verdade, com um bloqueio na noite desse domingo passado, em meio ao aumento aí recorde de casos do Covid-19, que ameaçam sobrecarregar hospitais. E também sobre as negociações Brexit próximas ao fim. Então, os negociadores do Reino Unido e da União Europeia, eles estavam em negociações de última hora no domingo com o objetivo de chegar a um acordo comercial pós-Brexit antes de um acordo de transição que termine agora em 31 de dezembro. Se eles não conseguirem chegar a um acordo, um divórcio aí de 5 anos de Brexit terminará confuso, assim como a Grã-Bretanha e seus ex-parceiros da União Europeia enfrentam o custo econômico de pandemia do coronavírus. Especialistas alertaram aí que um cenário de não acordo causaria uma enorme perturbação de longo prazo para a economia britânica. A União Europeia é o maior parceiro comercial da Grã-Bretanha, respondendo aí por 47% do seu comércio em 2019. Uma não negociação chegaria à libra esterlina e também poderia eliminar 2% a mais da produção econômica britânica em 2021, de acordo com o Escritório de Responsabilidade Orçamentária da Grã-Bretanha, ao mesmo tempo em que aumentava a inflação. E uma notícia de acordo com essa questão do Brexit é que a Libra, ela cai de acordo com as preocupações sobre esse tema, né? Então, a Libra e as ações do Reino Unido, elas caíram, arrastando aí o euro para baixo, conforme as negociações sobre as relações comerciais entre a União Europeia e o Reino Unido continuam. Uma cúpula de líderes da União Europeia na quinta-feira representa a última chance realista de ter um acordo selado e ratificado até o final do ano. O previsível impasse em torno das negociações levou na semana passada a uma ameaça francesa de vetar qualquer acordo caso o bloco fizesse muitas concessões no Reino Unido na área economicamente marginal, nas politicamente sensível dos direitos de pesca. De maior significado econômico são a diferença entre os dois sobre o nível de auxílio estatal que será permitido a ambos os lados do futuro e como as disputas sobre essas e outras questões comerciais devem ser resolvidas. O nosso último tema seria que o Banco Central ele também anuncia uma nova expansão de estímulo aí, o Copom ele deve manter a taxa Selic em 2%. Então, com a zona do euro voltando à recessão no quarto trimestre, o presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deve anunciar outra expansão de seu pacote de estímulo na quinta-feira. A inflação da zona do euro ela permaneceu em território negativo pelo quarto mês consecutivo, agora em novembro, reforçando as preocupações de que a queda no preço possa ser mais persistente do que se temia. A inflação ela deve ser a principal discussão na reunião desta quinta-feira, já que os formuladores de política eles estão cada vez mais preocupados com o fato de que uma recessão profunda e longa torne as forças deflacionárias mais permanentes. O que a gente tem aí para falar também no decorrer da semana, nós vamos ter o webinário somente na quarta e na quinta-feira essa semana, onde nós vamos manter a nossa agenda aí de divulgação de estoques de petróleo bruto. Na quarta-feira, às 1h15 da tarde aqui de Londres e às 13, às 10h15 da manhã aí do Brasil, tá? Depois nós vamos falar sobre Adobe no mesmo dia, mais às 6 da tarde aqui de Londres e às 15 aí do Brasil. Uma divulgação de resultados aí do Adobe, né? Vamos ficar atentos ao Adobe. Coisas interessantíssimas aí para a gente falar sobre Adobe na quarta-feira. E na quinta-feira vamos falar sobre os pedidos iniciais de seguro-desemprego dos Estados Unidos, coisas que movimentam bastante o dólar, assuntos que movimentam bastante o dólar para a gente ficar ligado e mexer com as comercializações de Forex. Mais algumas notícias importantes para passar para vocês. A Visa, ela está fazendo uma parceria aí com a Ethereum, que é uma das criptomoedas aí para lançar o dólar digital, enquanto a Mastercard está fazendo parceria com a Ripple. O dólar se mostra bastante fraco essa semana, o euro em subida total. Outra coisa que a gente pode falar é sobre o dólar índice, o índice de dólar, né? O USD Index, ele está vindo numa queda crescente aí, desde todos esses anos que o Trump trabalhou aí para colocar o dólar numa posição forte aí, de chegar a levar esse índice a $104 um lote para negociação.
Em poucos tempos aí, desde que ele perdeu a eleição para o Biden, já está ao invés de $104, já caiu para 93. Então são assim, praticamente aí 14 pontos, né? Mais, não, menos do que isso. São 11 pontos aí que praticamente já perdeu referente ao seu valor. Bitcoin, como o dólar está fraco, o Bitcoin ele vai continuar subindo, tá? Então a tendência é que ele chegue aí à sua máxima histórica. E muita atenção para os investidores que vão investir em Moderna, tá, pessoal? Chegou uma nota aqui para nós que uma das pessoas que foi vacinadas na vacina teste da Moderna para o Covid de 2019 faleceu. Então, muita coisa ainda está surgindo em torno dessa conversa para realmente verem se teve algo a ver com a vacina, mas para a gente provavelmente tudo indica que as ações da Moderna vão cair devido a essa notícia e a gente está aí atento passando essa informação de antemão para vocês, investidores. É isso que nós temos para trabalhar essa semana. Gostaria de agradecer a presença de vocês que estão nos ouvindo. Desejar uma ótima semana. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o gerente de contas de vocês. Eu deixo um grande abraço e a gente se vê na próxima segunda-feira. Até mais.